Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou contar sobre a tecnologia do MongoDB, como que ele revolucionou o mercado atual e um pouquinho da história do livro. Bom, então vamos então contextualizar um pouco para explicar para vocês. Em 2007 tinha uma empresa que chamava 10gen e ela queria fazer uma solução que era tipo uma Google Cloud, né, uma AWS, uma empresa, uma solução desse tipo. Aí ela criou uma plataforma, né, e um banco de dados para conseguir prover sua solução. Só que o que essa empresa no final, assim, essa solução de nuvem não deu certo, mas o que chamou muita atenção foi o banco de dados que eles criaram, né? Porque o que eles pensaram é que para trabalhar com muitos dados, muita informação, o banco de dados relacional não atendia. Então eles criaram um banco de dados próprio e foi o que chamou a atenção, né? E esse banco de dados, ele teve a primeira release foi em 2009, né? E ao contrário dos bancos de dados relacionais, ele é um banco de dados do tipo documento, né? Chamado Document Database. Só que quando eu falo document, não é aquele documento do Word, assim, é documento JSON, né? Então é um banco de dados que lá dentro você tem informação do tipo JSON, né? E o banco de dados tem outras propriedades bem interessantes, né? Como por exemplo o que ele chama que ele não tem esquema, né? O schemaless, né? Então quem trabalha com banco de dados relacional sabe a dor de cabeça que é quando você tem que alterar a estrutura de uma tabela e, enfim, aí você tem que mudar o sistema, é bem complicado. E no caso do MongoDB, você consegue trabalhar com registros alterando de maneira dinâmica, né? Você não precisa criar uma tabela, por exemplo, você sai inserindo o dado e ele se vira. Você não precisa criar uma coluna nova ou remover uma coluna, ele se vira para tudo isso. Então, ele é bem otimizado para essas coisas, né? Mas uma tecnologia que realmente revolucionou o mercado foi essa questão de você trabalhar com os dados pensando em documento JSON, né? E não pensando mais em tabela relacional, né? Esse que foi realmente o diferencial, né? E existe um site chamado, eu vou deixar o link aí na descrição, chamado dbengines.com, que ele faz um ranking com tem vários critérios, né? Desde dúvidas, desde vagas no mercado. E nesse ranking dele lá, o quinto banco de dados mais usado do mundo é o MongoDB. Tá? E isso na classificação geral. E se classificar como do tipo Document Database, aí sim ele é o primeiro. Tá? Bom, e eu comecei a me interessar com esse banco de dados, né? Eu aprendi, na verdade, de uma maneira bem interessante, né? Eles têm uma espécie de ensino à distância, né, que é uma universidade do MongoDB, que eu vou deixar o link aí também, que são cursos gratuitos, são cursos excelentes, eu acho, assim. O único problema, talvez, é para quem tem um pouco de dificuldade em inglês, mas eles falam assim bem devagar e acho que é bem tranquilo de entender. E é um curso que tem bastante exercício, né, então não é assim aquele curso que você só assiste e já ganha o certificado. Não, você precisa fazer um exercício, aí você manda a resposta, eles avaliam a resposta, depois no final sai a sua nota para ver se você está aprovado ou não. Então é bem legal, eu recomendo aí quem se interessar por MongoDB. E depois, na verdade, que eu fiz esse curso e eu acabei fazendo um sistema, né, lá para onde eu trabalhava, que era uma aplicação que
guardava informações de imagens, né? Então a imagem tinha lá o metadados dela, então às vezes a gente, dependendo da imagem, a gente escaneava, se fosse um PDF, por exemplo, aí guardava aquela informação e outras informações também, guardava isso num JSON, né? Então o MongoDB foi uma ótima solução nesse sentido, né? E aí depois disso veio eu ofereci, né? Conversei com o pessoal lá da Casa do Código, ofereci essa opção de escrever um livro sobre MongoDB, eles toparam e aí eu escrevi. Bom, então assim, basicamente o livro, a primeira versão, esse livro acho que foi um dos que eu mais reescrevi aí do MongoDB. Ele começou na versão 2.6, depois eu atualizei para 3, aí depois para 4, né? Então eu tentei colocar ele com os exemplos assim mais próximos assim da vida real, algumas coisas que você faz no dia a dia, né? E interessante também as atualizações que eu fiz conforme a minha experiência aumentou, né? No livro eu também fui atualizando, né? Então, por exemplo, comecei com os comandos mais simples, com sintaxe, aí com o tempo eu fui aprendendo algumas coisas de tuning, de banco, e isso de fazer backup, isso aí fui adicionando no livro também, né? E tem a questão de você criar, né, um sistema novo, né? Então, como ele tem essa propriedade do schemaless, né, do MongoDB, então você modela uma aplicação de uma maneira diferente de uma aplicação tradicional, né? Eles até chamam isso de schema design, né? Então, no livro eu até mostro um exemplo de uma migração daquele site de filmes, né, Internet Movie Database, que eles disponibilizam um banco de dados gratuitamente para você usar. Então eu dou um exemplo de como migrar lá algumas tabelas ali de filmes, atores, enfim, migrar para um document database e um JSON único, né? Então eu mostro isso lá no livro. E também eu comento lá algumas integrações, né, com várias outras linguagens, tá? Então coloquei lá Java, Node.js, PHP, aí Play Framework, Rails, aí acho que nessa última atualização eu coloquei o de Python também. Tá? E bom, e esse livro, assim como os outros, tem vários exemplos no GitHub e eu deixei lá para vocês darem uma conferida, tá? Então, por hoje é só, então acompanha aí os próximos vídeos. Um abraço aí, até a próxima.